Vamos representar algumas das definições que nós estamos estudando na teoria dos conjuntos, lembrando que são somente representações e não demonstrações. A primeira delas, a da união de dois conjuntos A e B. Então nós podemos considerar conjunto A, por exemplo, um dos elementos de A, o A, B, C, D. E também o conjunto B, com elementos, por exemplo, E, F, G, H. E por definição, a união dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos de A e pelos elementos de B. No caso da intersecção de conjuntos, então vamos considerar conjunto A, alguns seus elementos, por exemplo, A, B, C, D, E, e o conjunto B, alguns seus elementos, A, C, D, G, H. Por definição, a intersecção de A e B é o conjunto formado pelos elementos comuns a A e a B. Nesse caso, nesta representação, nós temos o elemento A pertencente tanto a A quanto a B, o elemento C, tanto a A quanto a B, e o elemento D, pertencente tanto a A quanto a B. Portanto, a intersecção, nesse caso, será formada pelos elementos A, C e D. No caso do complementar, nós precisamos considerar aqui um conjunto universo e A, um conjunto contido nesse conjunto universo. Por definição, o complementar de A é o conjunto formado pelos todos os elementos que pertencem ao universo e que não estão em A. Portanto, na representação, são os elementos que estão no universo e fora do conjunto A. Vamos usar os conhecimentos que nós adquirimos até esse momento na disciplina para provar alguns resultados que envolvem conjuntos. Então, o primeiro deles que nós vamos provar é o seguinte. Se nós temos A e B, dois conjuntos que estão contidos no mesmo conjunto universo, e nós vamos olhar para o complementar da união de A com B. Isso é igual ao complementar de A intersectado com o complementar de B. Bom, vamos retomar algumas coisas, para provar esse resultado. Primeira delas, como provar que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais se cada um deles estiver contido no outro. Então nós teremos que provar que A unido com B complementar está contido em A complementar inter B complementar, e também teremos que mostrar que A complementar intersecção com B complementar está contido em A unido com B complementar. E daí nós retomamos também a definição do que significa estar contido. Um conjunto está contido no outro quando cada elemento do primeiro também for elemento do outro. Então, como nós não temos como tomar todos os elementos, por exemplo, do complementar da união, nós vamos pegar um arbitrário e mostrar que se ele for elemento desse primeiro, também é do outro. Então, vamos dividir a demonstração aqui em duas partes, primeira e segunda parte, que nós faremos agora. Então, comecemos provando que o complementar da união de A e B está contido na intersecção dos complementares de A e B. Então a gente toma, seja X pertencente ao complementar da união, um elemento qualquer.
por definição de complementar, isso significa que X, se X pertence ao complementar, significa que o X não está no conjunto. Se ele está no complementar da união, então ele não pertence à união. Mas pertencer à união significa ser elemento de A ou ser elemento de B. Portanto, não pertencer à união significa que ele não pertence a A negação do ou é o E não pertence ao B. Então, logo, X não pertence à união. De onde segue que X não pertence a A e X não pertence a B. Mas se o X não pertence ao A, significa que o X pertence ao complementar de A. E se o X não pertence ao B, significa que o X pertence ao complementar de B. Portanto, X pertence ao complementar de A e X pertence ao complementar de B, de modo que X pertence à intersecção dos complementares de A e B. Como X era um elemento qualquer, um elemento arbitrário, nós provamos que qualquer elemento que pertencer ao complementar da união de A e B é também elemento da intersecção dos complementares de A e B. Portanto, com isso fica provado que A unido com B complementar está contido em A complementar inter B complementar. Na segunda parte, nós vamos provar que a intersecção dos complementares de A e B está contida no complementar da união de A e B. Ela pode ser provada de maneira análoga ao que foi feita na primeira parte, explorando somente a definição do estar contido, de união, de complementar, de intersecção. Ou seja, podemos tomar novamente o elemento arbitrário aqui da intersecção e mostrar que esse elemento também é um elemento da complementar da união. Para explorar as técnicas de demonstração, vou fazer essa segunda parte usando a redução por absurdo. Então, nós vamos supor por absurdo, suponha por absurdo, que A complementar intersectado com B complementar não está contido no complementar da união. A definição de estar contido diz que todo elemento aqui do primeiro é também elemento do segundo. Portanto, não está contido significa que existe, assim, existe um elemento aqui no primeiro conjunto, que é o A complementar e inter B complementar, ele está aqui e não está. Y não pertence ao complementar da união. Agora, dizer que o Y está em A complementar e em B complementar significa dizer que o Y está em A complementar e o Y também está em B complementar, ou seja, o Y não está em A e o Y não está em B. E dizer que o Y não pertence ao complementar da união significa dizer que o Y pertence à união. Ou seja, por definição de união, o Y está em A ou o Y está em B. Então, a que conclusão chegamos? Que o Y não está em A e não está em B. Mas chegamos que o Y está em A ou está em B. Então, chegamos a uma contradição. Então, aquilo que a gente supôs é falso. Portanto, nós temos que A complementar intersectado com B complementar está contido no complementar da união. Então, nós provamos que A unido B complementar está contido em A complementar inter B complementar
E provamos também, por redução ao absurdo, que A complementar inter B complementar está contido em A unido B complementar. Usando, portanto, a definição de igualdade de conjuntos, nós temos que a afirmação, né? A unido B complementar é igual a A complementar inter B complementar.